Bom dia, pessoal. Aqui é Tini Aguirre, terapeuta energética e professora também de educação física nas escolas com crianças. E hoje eu venho trazer uma contribuição para vocês. Espero que seja contribuição de uma energia que me veio ontem, né, na aula. Aconteceu um fato interessante de um aluninho empurrar outro e quase que machucar, mas foi uma atitude bem violenta e ele não quis pedir desculpas pro colega, então eu levei ele ali para vice-direção e estava lá minha colega Miriam. Esse vídeo é para ela também, né, para ela me assiste aqui no YouTube, estava me comentando comigo e queria que eu comentasse sobre isso, sobre as crianças, né, os movimentos que estão vindo assim das crianças, esses movimentos durante a aula, assim, tudo que as crianças estão refletindo, né, e tal. Aí, sei que esse menininho que eu levei lá pra ela, ele não parava de chorar, chorava muito. E ele foi o que tinha empurrado o outro, machucado. Não machucou muito, mas foi um empurrão muito brusco, assim, muito violento e tal. E aí eu tinha que repreendê-lo, eu tinha que trazer clareza para aquela criança, né? Que aquela atitude não era legal e tal. E aí nisso a Miriam veio com uma consciência para mim de como as crianças hoje em dia estão com dificuldade de ouvir não, né? Estão com a dificuldade de receber uma repreensão, ou elas reagem com choro, ou elas teve outros casos, né, de crianças que elas se emburram, ficam furiosas, se achando lá certas, que eu tô certo e o fulaninho lá tá errado, então eu tenho que bater nele, eu tenho que judiar dele, eu tenho que ser o pai ou a mãe do outro colega, né? Então eu venho aqui nesse vídeo para mostrar para vocês que, principalmente pais, né, que professores também, que percebam isso do aluno, né, e na hora exata consigam ter mais clareza e perceber que às vezes aquela criança ali tá até pedindo uma ajuda, né? Às vezes aquela criança tá com aquela expressão dela, ela está tipo assim, ó, me ouve, me percebe, né? Que eu tô tendo essa atitude aqui porque eu tenho outros conflitos externos. Não quero dizer aqui que julgar pai e mãe ou julgar familiares por os conflitos externos. Porque até então, pelo que eu sei, eu vou mostrar aqui para vocês numa folha, todos nós, e principalmente as crianças, recebem informações do campo energético, né? Nós somos uma pessoinha, digamos assim, ó. Nós somos uma pessoinha, vou fazer um bonequinho bem aqui para mostrar para vocês. Nós somos uma pessoinha, nós temos várias vibrações no campo energético, eletromagnético, que nós puxamos essas informações para o nosso corpo, para o nosso cotidiano, né? Então é assim, tá? Temos informações que vibram o tempo todo. E aí o que acontece? Essa criança, como a criança ela não tem filtro, a criança não tem filtro, ela capta muito rápido tudo que está ao redor, metros e metros e metros ao redor. Então ela não capta só dos pais, ela capta do professor, ela capta de quem tá passando na rua, ela capta várias informações inconscientemente, ela capta. E nós também captamos, só que nós conseguimos, como adultos, conseguimos já perceber isso e filtrar, né? Só que a criança não tem filtro, ela não tem filtro, ela simplesmente recebe aquela informação, capta, puxa como uma esponja, né, energética, e não filtra aquilo ali, não filtra aquilo ali. Só que a criança, eu tava vendo agora um vídeo do Matheus Kasuragaga, e o Matheus comentou assim, ó, que de 2012 até 2032, as crianças que estão vindo agora,
de 2012 em diante já são de uma nova era, né? Digamos assim que elas vêm com outro chip. Não é o mesmo nosso, da nossa criação e tudo mais. Então eles já vêm com outra percepção de vida. E as crianças são puro amor incondicional. Elas são puro amor incondicional. A gente percebe até porque quando acontece um fato interessante como esse que aconteceu de uma criança brigar com a outra, empurrar e machucar, e em seguida eles tu traz eles a informação daquilo ali que é errado e tu corrige, tu chama eles se apertam a mão, se abraçam e tá tudo bem, seguem brincando, né? Já com adultos já não é assim. Os adultos já, eles começam a fazer uns filtros, eles começam a perceber, começam a dizer assim, ter pontos de vistas, né? De, fulano tá errado, eu tô certo. E os adultos, eles têm essa maneira diferente de agir, de ação, né? E tá tudo certo, né? Cada um com a sua evolução no seu tempo. Mas quando a gente aprende um pouco a evoluir, a ver o sentido disso, né? A saber o propósito que a gente vem aqui na vida para o meu propósito, né? De vida é ser contribuição, né? E ter o verdadeiro amor incondicional pelas pessoas, independente de quem elas sejam, de como elas agem e tudo mais, e tá tudo certo, né? Separar o joio do trigo, né? E tá tudo certo. Mas, como eu venho aqui trazer para vocês mais consciência, mais amor incondicional, eu venho mostrar para vocês também essa percepção da criança. Aí eu tava percebendo essas reações das crianças. Aí o que me veio, né? Quando eu fiz pergunta, né? Que está certo sobre isso que eu não estou percebendo. Me veio assim, ó. Que as crianças, como a Miri falou, elas estão tendo muita reação em ouvir não. Talvez porque elas estejam ouvindo muito sim, né? Os pais ou quem cuida dessas crianças estão sendo muito permissivos, né? Deixando elas dormir até mais tarde, deixando elas ficarem com o celular muito tempo, deixando várias coisas, permitindo várias coisas, assim. E aí, quando elas escutam um não, enfrentam uma repressão, não é todas as crianças, há algumas que eu venho percebendo. Aí o que acontece? Elas entram num conflito, elas vão chorar, elas querem aquilo porque querem, né? Eu tava até lembrando quando eu era criança, né? Eu queria ganhar no choro às vezes as coisas, né? E não era assim, meus pais não faziam ganhar no choro, pelo contrário, às vezes eu precisava de uma palmada, eu levava uma palmada, né? Acho que nunca levei muita palmada, mas uma vez só o meu pai me corrigiu. Uma vez que eu tava fazendo uma baldinha lá com a minha mãe. Com a minha mãe era mais fácil de fazer baldinha do que com meu pai. Meu pai eu tinha mais respeito, parece. Mas também se serviu para mim evoluir, né? E aí é o seguinte, então observe as crianças de vocês. Se tiver uma atitude que não foi legal, saibam dizer não para a criança, saibam educar, saibam perceber assim, ó, que a pureza dela que deve permanecer, aquela pureza, né? Que quando nós éramos crianças também tínhamos aquela pureza, né? E aquele amor incondicional, né? Para não deixar isso reverberar, essa energia de fúria, de raiva, de coisa, não deixar isso seguir à tona para a criança no futuro não ser uma criança problemática, né? Enfrentar problemas mais sérios, né? No seu futuro. Então, é isso que eu queria que vocês percebessem. Que às vezes, o que a criança capta é o campo energético ao redor dela. Então, por isso que a criança reage daquela maneira. Por isso que a criança, às vezes, num exercício de competição, uma coisa assim, ela reage daquela maneira, porque ela absorve toda aquela competição, absorve tudo aquilo que tá ao redor dela ali, ó, né? E aí elas vão ir com unhas e dentes para conseguir o objetivo, né? De ir lá fazer um gol, o objetivo de ir lá
dar o melhor delas, né? Que é outra característica bem legal das crianças, que elas sempre querem dar o melhor para mostrar para o professor ou para mostrar para todas as pessoas ou para os pais que elas podem dar o melhor dela. E isso é muito interessante, muito legal, né? Só que quando acontece uma atitude assim, da criança agredir outra, deve ser repreendido sim, e elas devem escutar ou não, e devem saber o porquê, né? Por que tá ouvindo aquele não? Se tá chorando, espera a criança parar de chorar e explicar para ela o porquê daquele não, né? Porque se a criança verdadeiramente é puro amor incondicional, é umas fofurices, né? Eu amo minhas criancinhas que eu dou aula e amo todas as crianças, né? A criança é isso, essa pureza, esse amor incondicional. Eu não posso deixar que uma criança tenha uma atitude agressiva, que eu sei que é porque ela recebeu aquela informação do campo energético dela, do campo vibracional, como eu expliquei para vocês, desse campo aqui ao redor dela, não necessariamente só de pai e mãe, mas de tudo ao redor dela, né? Toda aquela energia de fúria, de brabeza, de querer tudo pegar com garras, né? Para chegar no objetivo, né? Mas que não precisa ser assim, né? Que elas podem manter a pureza delas, do amor incondicional, que elas são crianças, né? Deixar bem claro isso, que não é necessário isso. Não é necessário essa violência, não é necessário empurrar o colega, não é necessário agredir ninguém para chegar onde quer chegar, né? Não precisa disso. Tu pode conseguir isso com amor. E é isso aí que eu procuro trazer para as crianças, né? Mostrar para elas que elas são isso aí. Elas são amor incondicional, por amor. E nós também. Nós podemos conseguir ser assim também, né? Mesmo às vezes, com coisas que vêm pra gente, que às vezes pode dar uma raiva, pode dar uma tristeza, uma angústia, uma coisa assim, a gente pode controlar isso, né? A gente pode controlar, ter esse autocontrole, esse amor próprio, né? De perceber que nem tudo está estático, né? Tudo pode mudar o tempo todo. As coisas podem mudar o tempo todo, a energia muda o tempo todo. Então eu vou sair agora aqui com uma pergunta. Como seria, né? As minhas aulas agora, as minhas crianças mais empoderadas, mais amadas, com mais amor incondicional, sem essa agressividade que elas estão puxando do campo. Como seria o campo energético dessas crianças, o campo energético que está reverberando essas crianças, o campo energético que está ao redor dessas crianças, o campo energético da cidade inteira, né? Como seria que esse campo se transformasse em puro amor incondicional, né? Como seria, né, universo? Como seria o puro amor incondicional, né? E aí, no final, depois que eu repreendi aquela criança, conversamos, eu a colega ali com a criança se acalmou, tudo, ficou de bem. O coleguinha que ele tinha empurrado foi até ele para saber dele, porque se preocupou dele estar chorando, para te ver uma coisa que eu percebi assim, ó. E depois eles estavam brincando normalmente, sabe? Eles estavam brincando normalmente e aquela criança não ficou mais braba com ele, nem não. Então, como seria a gente também, né, ter um espírito assim, não digo de espírito de criança, mas ter esse espírito do amor incondicional, de deixar coisas rusguinhas, coisinhas bobas, né, que não vão acrescentar na vida da gente, deixar isso de lado e ir para a pergunta, né, como pode melhorar isso, e perguntar também o que o amor faria com isso, né? O que o amor faria com isso. E aí é isso aí, pessoal. Vamos aprender a dizer os nãos necessários, né? Aquele não necessário de repreender quando a criança absorve do campo energético algum ato de violência. Mas vamos repreender justificando o porquê que isso não deve ser feito, né?
porque toda criança tem uma centelhinha divina, todos nós temos a nossa centelha divina, e o que tem que reverberar na vida da gente é o amor. É o amor incondicional. Não é violência, não é resolver tudo à ponta de faca, né? Podemos resolver as coisas com diálogo, com conversa e com uma repreensão, né? De dizer um nãozinho para o filho, né? E dizer o porquê que tá dando aquele nãozinho, quais os motivos, né? Para que isso não deve ser feito, né? E tudo mais, mas com amor, com sutileza, né? Para que a criança absorva e perceba que é assim a vida. A vida da gente, às vezes, no futuro, adultos, né? Às vezes as expectativas da gente não vão ser como a gente criou, né? A gente criou uma expectativa de alguma coisa ser melhor ainda e talvez aquilo não seja conquistado como a gente quis, mas não precisamos desistir ou ficar choramingando, né? Se sentir impotente em relação a isso. Damos a volta nisso e vamos fazer diferente. Até um dia que vai dar certo, né? Então tá, é isso, gente. Beijão no coração de vocês. Espero que tenha sido contribuição essa minha fala de hoje.